Aula 12 Português. Escolha das disciplinas de língua portuguesa, matemática básica, noções de direitos humanos, noções de direito administrativo e legislação aplicada à PMRJ e noções de direito penal e processual. Penal. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a organização das palavras em uma frase ou oração. Uma oração é composta por termos que se relacionam entre si e que desempenham diferentes funções na frase. Os principais termos da oração são: sujeito, é o termo que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. Geralmente o sujeito é um substantivo ou pronome que concorda em gênero e número com o verbo. Exemplo: o gato dormiu no sofá. Predicado, é o termo que contém a informação sobre a ação ou estado do sujeito. O predicado é geralmente formado pelo verbo e seus complementos. Exemplo: o gato dormiu no sofá. Objeto direto, é o termo que recebe diretamente a ação do verbo sem preposição. Geralmente, o objeto direto é um substantivo ou pronome. Exemplo: eu comprei um livro. Objeto indireto, é o termo que recebe a ação do verbo com preposição. Geralmente, o objeto indireto é um substantivo ou pronome. Exemplo: eu dei um presente para ela. Adjunto adverbial, é o termo que indica as circunstâncias em que ocorre a ação do verbo, como tempo, lugar, modo, causa, finalidade, entre outros. O adjunto adverbial pode ser formado por advérbios, locuções adverbiais ou preposições. Exemplo: eu estudo muito para passar no vestibular. Complemento nominal, é o termo que completa o sentido de um nome, geralmente um substantivo, adjetivo ou advérbio. O complemento nominal pode ser formado por substantivos, pronomes adjetivos, locuções preposicionais ou orações subordinadas substantivas. Exemplo: a admiração pelo poeta era evidente. O reconhecimento dos termos da oração é fundamental para a compreensão da estrutura e do sentido das frases e para a produção de textos claros e coerentes. Na gramática, o sujeito é o termo da oração que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. Existem diferentes tipos de sujeitos que podem ser classificados de acordo com sua forma, função ou posição na frase. Alguns dos principais tipos de sujeitos são: sujeito simples, é aquele que é formado por apenas um núcleo, geralmente um substantivo ou pronome. Exemplo: o sol brilha no céu. O sujeito da frase "a paz é fundamental para a convivência em sociedade" é a paz. É sobre a paz que se declara algo na oração, ou seja, que ela é fundamental para a convivência em sociedade. O verbo ser funciona como um verbo de ligação, que une o sujeito à paz, ao predicativo do sujeito fundamental para a convivência em sociedade. Sujeito composto, é aquele que é formado por mais de um núcleo, geralmente 2 ou mais substantivos ou pronomes. Exemplo: o cachorro e o gato brincam no jardim. O sujeito da frase "a arte e a cultura podem ser instrumentos poderosos para promover a paz e a tolerância entre os povos" é a arte e a cultura. São esses dois elementos que realizam a ação de promover a paz e a tolerância entre os povos, sendo que o verbo poder está conjugado na terceira pessoa do plural, podem, para concordar com o sujeito composto "a arte e a cultura". Sujeito oculto ou elíptico é aquele que não aparece explícito na frase, mas pode ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Exemplo: vamos ao cinema. Sujeito oculto, nós. Sujeito indeterminado é aquele em que não se sabe quem é o realizador da ação, seja por falta de informação, seja por inexistência de um agente determinado. Exemplo: falaram mal de mim. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito é aquele em que não há um agente determinado para a ação, como em frases que expressam fenômenos naturais ou acontecimentos impessoais. Exemplo: choveu muito ontem à noite. Além desses tipos, existem ainda outros sujeitos, como o sujeito agente da voz passiva, o sujeito paciente, o sujeito nulo ou desinencial, entre outros. O conhecimento dos tipos de sujeitos é importante para a compreensão da estrutura e do sentido das frases e para a produção de textos claros e coerentes. A ação penal é um procedimento jurídico que tem como objetivo apurar a responsabilidade criminal de uma pessoa em relação a um fato considerado crime. No caso dos crimes contra a paz pública, a ação penal pode ser iniciada tanto pelo Ministério Público quanto pela vítima, ou por seu representante legal. Os crimes contra a paz pública são aqueles que atentam contra a ordem pública, a segurança e a tranquilidade das pessoas.
colocando em risco a estabilidade social e o funcionamento das instituições. Alguns exemplos de crimes contra a paz pública são atos de terrorismo, associação criminosa, incitação à violência, fabricação, comércio e uso ilegal de explosivos, atos de vandalismo e depredação, motim, desobediência e resistência à ordem policial. A ação penal para apurar esses crimes pode ser pública e incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima para ser iniciada, ou pode ser pública condicionada à representação, ou seja, depende da manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal para ser iniciada. O terrorismo é uma ameaça à paz e à segurança das nações. O predicado na frase, o terrorismo é uma ameaça à paz e à segurança das nações, é uma ameaça à paz e à segurança das nações. O verbo ser funciona como um verbo de ligação, que liga o sujeito, o terrorismo, ao predicativo do sujeito, uma ameaça à paz e à segurança das nações. O predicativo do sujeito é composto pelos termos uma ameaça e a paz e a segurança das nações, que atribuem uma característica ao sujeito. Na gramática, o predicado é o termo da oração que contém a informação sobre o que se diz do sujeito. Ele pode ser classificado em diferentes tipos, de acordo com sua estrutura e função. Alguns dos principais tipos de predicado são: predicado nominal. É aquele que apresenta um predicativo do sujeito, ou seja, um termo que atribui uma característica, qualidade ou estado ao sujeito. Exemplo: o dia está ensolarado. Predicado verbal. É aquele que apresenta um verbo como núcleo, que expressa uma ação, um processo ou um estado do sujeito. Exemplo: o cachorro late alto. Predicado verbo nominal. É aquele que apresenta tanto um verbo quanto um predicativo do sujeito, indicando uma ação e uma característica simultaneamente. Exemplo: o atleta ficou exausto após a corrida. Predicado verbo transitivo direto. É aquele que apresenta um verbo transitivo direto, que exige um objeto direto para completar o sentido da frase. Exemplo: comprei um livro novo. Predicado verbo transitivo indireto. É aquele que apresenta um verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto introduzido por uma preposição para completar o sentido da frase. Exemplo: preciso de ajuda para resolver o problema. Predicado verbo intransitivo. É aquele que apresenta um verbo intransitivo, que não exige objeto para completar o sentido da frase. Exemplo: a criança dorme tranquilamente. Predicado verbo transitivo direto e indireto. É aquele que apresenta um verbo transitivo direto e indireto, que exige dois objetos para completar o sentido da frase, um direto e outro indireto. Exemplo: dei um presente para minha mãe. O conhecimento dos tipos de predicado é importante para a compreensão da estrutura e do sentido das frases e para a produção de textos claros e coerentes. Continuando. Antes de iniciar a prova escrita objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do caderno de questões, para o quadro Exame Grafotécnico do cartão de respostas. Perímetro é um termo utilizado na geometria para se referir à medida da distância total ao redor de uma figura plana, como um quadrado, um retângulo, um triângulo ou um círculo. O perímetro é obtido pela soma das medidas dos lados da figura. Por exemplo, se um quadrado tem um lado medindo 5 centímetros, seu perímetro será de 20 centímetros, já que a soma das medidas dos quatro lados é 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 20. Da mesma forma, se um círculo tem um raio de 3 centímetros, seu perímetro será de aproximadamente 18,85 centímetros, já que o perímetro do círculo é dado pela fórmula 2R, em que π é uma constante aproximadamente igual a 3,14 e R é o raio do círculo. O conhecimento do perímetro é importante para o cálculo de áreas e para a resolução de problemas matemáticos envolvendo figuras planas. Para medir o perímetro de um terreno de 400 metros quadrados, é necessário saber as dimensões do terreno, ou seja, o comprimento e a largura. Isso porque a área de um terreno não é suficiente para determinar seu perímetro, já que existem várias possibilidades de formatos que podem resultar na mesma área. Suponha, por exemplo, que o terreno em questão tenha a forma de um retângulo. Se soubermos que sua área é de 400 metros quadrados, podemos encontrar suas dimensões dividindo a área pelo comprimento ou pela largura. Se o comprimento for 20 metros, por exemplo, a largura seria de 420 igual a 20 metros também.
Com as dimensões do terreno em mãos, podemos calcular o perímetro somando as medidas dos lados. No caso do retângulo do exemplo acima, o perímetro seria dado por 2x, 20 mais 20, igual a 80 metros. Caso o terreno tenha outra forma geométrica, como um quadrado, um triângulo ou um polígono irregular, será necessário utilizar outras fórmulas para encontrar suas dimensões e calcular seu perímetro. Os crimes contra a administração pública são aqueles que atentam contra a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública, prejudicando o interesse coletivo e o funcionamento das instituições. Esses crimes podem ser praticados por servidores públicos, particulares em colaboração com a administração pública ou por particulares contra a administração pública. Alguns exemplos de crimes contra a administração pública são: corrupção passiva e ativa, peculato, concussão, prevaricação, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, abuso de autoridade, desobediência e desacato. A gravidade desses crimes varia de acordo com o dano causado à administração pública e à sociedade, podendo resultar em sanções administrativas, cíveis e penais para os envolvidos. O combate à corrupção e aos demais crimes contra a administração pública é uma das principais preocupações da sociedade, que busca formas de prevenir e punir esses delitos por meio da transparência, do controle social e da atuação dos órgãos de fiscalização e controle. A corrupção passiva e ativa são crimes previstos no Código Penal brasileiro, que tem como objetivo punir a conduta de quem oferece ou solicita vantagem indevida em troca de favorecimento ilícito em relação a uma atividade pública. A pena para a corrupção passiva, que é praticada pelo servidor público que recebe vantagem indevida, é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já a pena para a corrupção ativa, que é praticada por quem oferece a vantagem indevida, é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Além das penas previstas no Código Penal, os envolvidos em casos de corrupção também podem ser penalizados com sanções administrativas, como a demissão do serviço público ou a cassação de mandato político, e com sanções cíveis, como o ressarcimento dos danos causados ao erário. A gravidade da pena para a corrupção passiva e ativa reflete a importância da preservação da ética e da moralidade na administração pública, bem como o compromisso do Estado em garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos. O peculato é um crime previsto no Código Penal brasileiro, que consiste na apropriação ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos por parte de um servidor público. A pena para o peculato varia de acordo com a gravidade do delito, e pode ser aumentada se o servidor público se aproveitar de sua função para cometer o crime. A pena para o peculato simples, que é praticado por servidor público que se apropria ou desvia bens públicos sem violência, é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já a pena para o peculato qualificado, que é praticado por servidor público que se apropria ou desvia bens públicos mediante violência ou grave ameaça, é de reclusão de 4 a 12 anos e multa. Além das penas previstas no Código Penal, os envolvidos em casos de peculato também podem ser penalizados com sanções administrativas, como a demissão do serviço público ou a cassação de mandato político, e com sanções cíveis, como o ressarcimento dos danos causados ao erário. A punição para o peculato tem como objetivo garantir a proteção do patrimônio público e a preservação da ética e da moralidade na administração pública. A prevaricação é um crime previsto no Código Penal brasileiro, que consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. A pena para a prevaricação é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o funcionário público pratica o ato de ofício contra disposição legal expressa, a pena é aumentada. Além das penas previstas no Código Penal, os envolvidos em casos de prevaricação também podem ser penalizados com sanções administrativas, como a demissão do serviço público ou a cassação de mandato político. A punição para a prevaricação tem como objetivo garantir a eficiência e a moralidade na administração pública, preservando o interesse público em detrimento do interesse privado. A valorização dos direitos universais consiste em reconhecer a importância e a relevância dos direitos humanos em todas as esferas da sociedade, promovendo a sua proteção, respeito e garantia.
Os direitos universais são aqueles que se aplicam a todas as pessoas, independentemente de sua raça, gênero, religião, orientação sexual, nacionalidade ou qualquer outra condição. A valorização dos direitos universais implica em um compromisso coletivo em assegurar que esses direitos sejam respeitados e promovidos em todas as áreas da vida social, como na educação, no trabalho, na saúde e na justiça, entre outras. Isso inclui a luta contra todas as formas de discriminação e violação dos direitos humanos, bem como a promoção de políticas públicas que garantam o acesso aos direitos fundamentais. A valorização dos direitos universais é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática, que respeite a dignidade humana e promova o bem-estar de todas as pessoas. Os direitos humanos de proteção à criança são um conjunto de normas e princípios que visam garantir a proteção e o bem-estar das crianças, considerando sua vulnerabilidade e necessidades específicas. Esses direitos são reconhecidos internacionalmente pela Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1989, e também são previstos na Constituição Federal Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Entre os direitos humanos de proteção à criança destacam-se: direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, direito à educação, à cultura e ao lazer, direito à proteção contra todas as formas de violência, abuso, exploração e negligência, direito à saúde, alimentação adequada e assistência médica, direito a um nome, uma nacionalidade e uma família, direito à liberdade de expressão, opinião e participação. A garantia desses direitos é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade em geral, que devem assegurar às crianças um ambiente seguro, saudável e acolhedor para seu desenvolvimento integral. A proteção dos direitos humanos da criança é fundamental para a promoção da justiça social, da equidade e da cidadania, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.